Olá, querido irmão, querida irmã. Nessa quinta-feira, o nosso encontro de espiritualidade para o empreendedor ajuda a gente a entender um pouco melhor o dinamismo da oração, comparando a oração do Pai Nosso, que aparece nos evangelhos de duas maneiras. No Evangelho de São Mateus, a gente tem um contexto diferente, onde aparece a oração do Pai Nosso. Ela tem uma fórmula um pouco mais longa. E também aparece uma segunda vez no Evangelho de São Lucas, num outro contexto e também com uma expressão um pouco mais enxuta. Por que é importante a gente olhar essas diferenças? Primeiro, porque em cada construção que o evangelista faz, os evangelistas são grandes catequistas, eles indicam algumas coisas valiosas para a nossa espiritualidade, para a sua espiritualidade como empreendedor. Espero que esse encontro, espero que agora esse momento de leitura e de oração do Pai Nosso que nós iremos fazer, o ajude no seu dia a dia a escolher os melhores momentos, a considerar as coisas mais importantes no momento da sua oração. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta o canal, compartilha e assim também o nosso trabalho vai ficando mais relevante para o YouTube. Vamos ver agora a diferença da oração do Pai Nosso no Evangelho de Mateus e no Evangelho de São Lucas. Aqui vocês têm uma visão um pouco mais panorâmica da imagem do Pai Nosso. Assim a gente consegue observar a diferença, né, do texto em Mateus, do texto em Lucas. Para que isso não fique muito longo e também canse, mas ajude a gente a compreender melhor também os passos da oração. O que é interessante a gente pensar? O Pai Nosso ele foi ensinado, conforme Mateus, conforme Lucas, em contextos diferentes. Se você olhar o contexto de Mateus, a gente está dentro do Sermão da Montanha, então é o momento em que Jesus está apresentando aos seus discípulos a máxima expressão da vida cristã. O Sermão da Montanha, ele aponta para onde a gente deve ir, ele indica aquilo que é a meta da nossa vida. E por isso Jesus ele insiste na oração, conforme o texto de Mateus, que a gente não se desgaste com palavras e repetições que são supérfluas. Que a oração ela é aquela confiança do filho que conversa com o pai, do filho que sabe ser amado pelo pai. Então, a oração do Pai Nosso não é uma oração para a gente dobrar Deus à nossa vontade, para a gente convencer a Deus de fazer o que a gente quer. E Jesus diz isso, né? Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe pedirdes. Então veja, apenas para comparar um pouquinho o texto de Mateus com o texto de Lucas, o Pai Nosso em Mateus, que é muito próximo do Pai Nosso que a gente reza na forma litúrgica, que tenta combinar um pouco as duas versões, nós temos aí 7 pedidos. 7 pedidos. Enquanto que no Evangelho de São Lucas, esses pedidos aparecem num número menor. Então vamos olhar o Pai Nosso conforme o Evangelho de Mateus. Eu vou passando o cursor assim fica mais fácil talvez de destacar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos submetas à tentação, mas livra-nos do maligno. Pois se perdoardes aos homens os vossos delitos, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará vossos delitos. Eu coloquei um pouco o que vem antes da oração do Pai Nosso e o que vem depois, para a gente perceber que em cada evangelho o Pai Nosso está dentro de um contexto, ele é como uma parte de uma construção. Há uma lógica entre o momento em que você constrói a parede, o momento em que você constrói
a fundação da casa. Então esse contexto sempre ajuda a gente compreender algumas coisas. Primeiro, o Evangelho de São Mateus está muito preocupado que a gente não fique assim multiplicando as palavras e às vezes com a multiplicação das palavras distanciar o nosso coração de Deus. Penso na batalha do empreendedor, na sua rotina, e muitos empreendedores às vezes gostariam de passar mais tempo em oração. E que isso aconteça, mas que não seja mais tempo multiplicando palavras. Acho que isso é uma coisa importante. Fazer da oração o encontro com o Senhor. Fazer da oração aquele momento de comunhão em que o nosso coração se aproxima do coração de Deus. Mas aí as palavras não vão ter a finalidade de convencer Deus, de forçar Deus a fazer alguma coisa, mas a gente se colocar em sintonia com Ele. Por outro lado, o Evangelho de São Lucas, quando o Pai Nosso é apresentado, o contexto geral, a partir do capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, Jesus toma a decisão de subir a Jerusalém e lá ele vai se entregar pela salvação do mundo. Então, é um contexto bastante diferente, né? Um contexto assim, em que vai mostrar para a gente a importância da oração, para a nossa fidelidade, aos nossos propósitos, a oração como aquele combustível que faz a gente se colocar, né, na mão de Deus para realizar a sua vontade. Então, a oração não é alguma coisa que a gente faz para conseguir o que a gente quer, mas para permanecer em sintonia com o Senhor. Eu penso como é importante o empreendedor rezar para sempre se manter fiel a essa vocação, a esse chamado que experimenta de Deus. Creio que seja importante pensar assim também a oração do Pai Nosso. A gente reza não para a gente arrancar de Deus o que a gente quer, mas principalmente para se colocar em sintonia com Ele. Agora, o contexto em Lucas ele é bem diferente. Jesus está falando a pessoas que estão pedindo para aprender a rezar. Isso é interessante. Os discípulos se colocam como aqueles que querem aprender a rezar com o Senhor e dizem, né? Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. E aí a oração do Pai Nosso no Evangelho de Lucas, ela é mais breve, ela tem menos pedidos do que o Evangelho de Mateus, mas provavelmente por essa ideia, né, de iniciar a vida oração, iniciar a vida orante. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. E o que segue depois, né, fazendo como que a moldura onde está o Pai Nosso, tanto em um evangelho como no outro, é Jesus falando, olha, reza com insistência. Pode ser que aconteça como aquele amigo que é inoportuno, chega tarde, mas de tanto insistir o outro amigo atende, ou aquela eficácia da oração, pede, porque todo aquele que pede recebe. Então, acredito que olhar a oração do Pai Nosso, a sua diferença em Mateus e Lucas, e aqui não estou fazendo a diferença assim, mais de um contexto literário, né? Tem uma aula do curso de Cristologia, eu vou deixar no card aqui para vocês também, caso queiram aprofundar um pouco mais essas diferenças, mas o nosso propósito é outro. Nesse momento é ajudar você, empreendedor, que procura ter um pouco mais de tempo, organizar melhor a sua oração, mas que você tome cuidado, que o seu tempo a mais de oração seja para se colocar nas mãos do Senhor, para se colocar em sintonia com Ele e se inspirar na oração do Pai Nosso. Ela, ao mesmo tempo, ela indica a maturidade da vida cristã, mas também ela é aquela oração que nos conduz, que nos fortalece, nos ajuda a sermos fiéis ao projeto de Deus em nossa vida. Chegando ao final desse encontro, quero deixar para você um convite. Nós faremos no dia 21 de fevereiro, um domingo, das 3 horas da tarde até as 5 horas da tarde. Vai ser um encontro pelo Zoom, é um encontro gratuito, você pode se inscrever. É uma oficina de oração para empreendedores. Sim, inspirado um pouco no livro Empreenda com Fé, esse livro de espiritualidade para empreendedores,
nós faremos nesse encontro aí de 60 minutos, não, 120 minutos, são 2 horas de duração, uma oficina para ajudar os nossos empreendedores a construírem uma rotina mais organizada, mais prática de oração. Se você tiver interesse, se você quiser participar com a gente, vou deixar o link para a inscrição na descrição do vídeo de hoje. Então, o link para a inscrição está na descrição do vídeo de hoje. Fica com Deus, até a semana que vem.